Então, os resultados da nossa vida não acontecem da noite para o dia. Eles têm um tempo de maturação, como eu já comentei. Eles têm um tempo para mudar de patamar, ou seja, tem um ponto em que acontece essa mudança de patamar. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa na internet e vi que o bambu chinês, ele é uma planta que aparentemente cresce de uma forma muito rápida. Porque às vezes nós até dizemos para alguma pessoa, nós falamos assim: nossa, você cresceu que nem um bambu, que a pessoa cresceu muito rapidamente, né? Então, no caso do bambu chinês, na realidade, no início, o bambu chinês ele não cresce quase nada. Ele cresce para baixo, dezenas de metros dentro da terra, por uns 5 anos. E nós só conseguimos ver um pequeno broto se formar acima da terra. E somente a partir do quinto ano, depois do bambu fortalecer as raízes, eles crescem para cima e podem atingir até 25 metros de altura no final do quinto ano. Olha só o tanto que o bambu chinês pode crescer. Então, às vezes, nós estamos vendo apenas aquele último ano, aquele quinto ano do crescimento do bambu, mas nós não percebemos aqueles outros 5 anos que ele cresceu para baixo da terra. Então, a natureza nos ensina, através do bambu chinês, por exemplo, que antes de ver os resultados, nós precisamos construir os nossos alicerces. E a construção dos alicerces leva um tempo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a construção de um edifício. Quanto mais alto for o edifício, mais fortalecido tem que estar os alicerces. Então, enquanto os alicerces estão sendo construídos, nós não vamos conseguir ver o resultado, que seria o edifício pronto. Então, na nossa vida, para nós construirmos algo, nós também precisamos construir os nossos alicerces. E, às vezes, isso leva um tempo maior do que nós esperamos. E, às vezes, queremos realizar coisas diferentes e resistimos em mudar algumas crenças. Nós queremos ter resultados rápidos, assim como acontece nos filmes. Nos filmes, as coisas acontecem dentro do tempo da duração daquele filme, seja um filme de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, tudo acontece dentro daquele espaço de tempo. E achamos que na nossa vida as coisas acontecem da mesma forma também. Nós acabamos esquecendo que no filme tem algumas mensagens que aparecem lá na tela 10 anos antes, ou vemos 20 anos depois. Então, é aquele caso que acontece conosco. Nós estamos vendo tudo o que acontece dentro de 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos, que acontece lá naquele filme, mas ele é passado dentro daquele espaço de 1 hora e meia, 2 horas ou 3 horas. E achamos que tudo acontece de forma instantânea, mas na realidade não. Teve um tempo de maturação. É o caso do 8 ou 80. Nós estamos no 8 e queremos o 80. Só que esquecemos que entre o 8 e 80 tem o 9, 10, 11, 12 e assim por diante, até chegar ao 80. E quanto mais nós amadurecemos, mais nós percebemos que tudo leva um tempo. Mas dar tempo ao tempo não significa nós ficarmos parados, nos queixando da vida sem fazer nada. E sim, significa nós continuarmos construindo no bem, crescendo um pouco a cada dia. E nesse processo é importante nós apreciarmos a jornada, nós apreciarmos a caminhada, as etapas dessa construção de nós mesmos. E assim nós percebemos que aprendemos um pouco a cada dia. Que a cada dia nós estamos um pouco melhores do que no dia anterior. E é importante nós não ficarmos nos comparando, ou nós não ficarmos comparando o palco das outras pessoas com os nossos bastidores. Porque a jornada que cada um tem que cumprir é diferente entre cada um de nós.
Porque se nós ficamos comparando, muitas vezes olhamos apenas os resultados das outras pessoas, mas esquecemos de ver a jornada de vida dela até chegar ali onde a pessoa está. Tem um caso de um grande empreendedor. Atualmente ele é milionário, mas em 2018 ele estava vendendo água na praia de Copacabana. Acho que você já deve ter visto algum vídeo dele. O nome dele é Rick Chester. Então, hoje ele é milionário. Se olharmos para ele hoje, nós não vamos nem ter a ideia de que em 2018 ele vendia água em Copacabana. Então, ele ficou muito famoso com esse vídeo que ele foi publicado em várias mídias e circulou em várias mídias por muito tempo, onde ele falava sobre empreendedorismo como vendedor de água na praia de Copacabana. Então, Rick Chester, ele escreveu 2 livros. Um deles é esse, Pega a Visão, Rick Chester. Então, eu tive a oportunidade de assistir a entrevista dele nesse final de semana, uma entrevista que foi publicada no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, é relativamente recente a entrevista. E nessa entrevista, ele conta que quando ele tinha 7 anos de idade, os colegas dele, lá da escola, comentaram que gostavam de comer carne. E ele perguntou assim: o que é carne? E os colegas riram dele. Quando ele chegou em casa, ele perguntou para a mãe: o que é carne? A mãe dele riu dele também. Mas depois ele perguntou: olha, lá na escola riram de mim porque eu perguntei o que é carne. Agora a mãe está rindo de mim porque eu estou perguntando o que é carne? E assim ele queria saber o que era carne. E aí a mãe dele explicou que carne era uma coisa que as pessoas que tinham dinheiro comiam. E aí ele perguntou para a mãe: mas como se consegue dinheiro? E a mãe respondeu: trabalhando. E aí o Rick Chester, ele falou assim: então eu vou trabalhar também para conseguir esse dinheiro e comer carne. A mãe falou: mas você só tem 7 anos de idade, ninguém vai te contratar com essa idade. E assim, nessa entrevista, ele disse que ficou sentado na calçada, ficou observando e viu um vendedor de verduras na rua, vendendo verduras com um carrinho de mão. E ele percebeu que ele entregava verdura e recebia dinheiro. Assim, depois que o vendedor fez esta transação de dar verdura e receber o dinheiro, o Rick foi conversar com esse vendedor para entender como que funcionava esse processo. Depois ele conseguiu entender esse processo de que existia sempre alguém que plantava, tinha alguém que cuidava do dinheiro, tinha alguém que vendia. Então, assim, ele conversou com os irmãos dele, através do irmão mais velho, que já trabalhava, conseguiu fazer com que ele comprasse sementes de alface. E assim, ele plantou as sementes de alface, muito animado, né? Ele percebeu que no dia seguinte ele já ia vender aquela alface. Só que no dia seguinte não tinha alface. No outro dia não tinha alface. No outro também não tinha. Uma semana depois ainda não tinha. E aí ele disse que ele teve um aprendizado com essa plantação de alface, que a verdura leva um tempo, que tem um percurso nesse processo. Ele foi aprendendo a ter controle emocional. Até que um dia que a alface cresceu, ele conseguiu vender toda a verdura que ele tinha em um único dia. Com esse dinheiro, ele foi até o açougue e comprou carne. E quando ele chegou em casa com a carne, ele mostrou para a mãe, dizendo assim: hoje nós vamos comer carne. E a mãe disse: realmente você conseguiu atingir o objetivo. E assim o Rick Chester teve uma jornada de vida, de experiências, de vivências, de aprendizado, sempre buscando por conhecimentos, até que um dia ele ficou conhecido como vendedor de águas na praia de Copacabana. Isso com 40 anos de idade. E isso aconteceu em 2018. Então, para quem vê o Rick Chester agora milionário, não sabe o que ele passou até ele chegar ali.
Então, para isso, ele conta a história dele aqui nesse livro, Pega a Visão. Então, vale a pena a leitura para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida dele ou assistir os vídeos que estão disponíveis também no YouTube. Então, sempre quando nós queremos conseguir algo, nós precisamos passar por um processo de aprendizado, por um processo de maturação. E nessa entrevista, o entrevistador até comenta com o Rick. Ele fala assim que o que tornou Rick Chester famoso não foi aquele vídeo da água, foi toda aquela trajetória de vida dele até chegar naquele momento do vídeo da água. Então ele foi crescendo um pouco a cada dia, adquirindo conhecimento, adquirindo experiência de vida, até chegar naquele momento do vídeo da água que causou, que provocou a transformação na vida dele. Então, um ponto bastante interessante para que nós possamos refletir. Então, não foi um caso pontual que causou a transformação dele, foi uma construção de uma vida até ele chegar naquele momento que foi o ponto da virada, que aconteceu a grande mudança de patamar, de um patamar de consciência para um outro patamar de consciência, um patamar de competência para um outro patamar de competência. Mas todo aquele crescimento que nós estamos vendo agora não foi um crescimento que aconteceu de 2018 até agora, 2022. Foi um crescimento que foi acontecendo ao longo do ano, mas nós vimos apenas um trecho da vida dele. Assim como acontece também com as pessoas que nós admiramos. Às vezes nós admiramos alguém e nós vemos apenas os resultados daquela pessoa e não vemos toda a trajetória de experiências e sofrimentos que aquela pessoa passou até chegar aonde ela está. Então, um ponto para que nós possamos refletir, né?